E quais são ainda outros malefícios do uso de telas? A linguagem da criança fica prejudicada, embora as pessoas achem que, não, meu filho já sabe contar até 10 em inglês, ele sabe as letras em inglês, ele fala um monte de palavras porque ele viu nos vídeos do fulano de tal e ele consegue falar. Ele vai decorar sim coisas, tendo a informação de forma passiva, como é o recebimento das telas, né, para a primeira infância. Ele vai decorar, mas ele não vai conseguir usar essa informação de forma realista. Ele não vai conseguir usar de forma racional essa informação. São só dados armazenados que sobrecarregam o cérebro ao invés de ajudar na educação. E a criança que recebe e ela não pode verbalizar, ela não tem a troca, a linguagem dela fica prejudicada porque ela não vai ter o momento de falar. É a mesma coisa que acontece quando eu falo muito com meu filho, mas eu não dou espaço para ele responder. Eu falo, eu faço perguntas, mas eu mesma respondo. E aí, quando é o momento que ele vai se colocar? Eu não dou esse espaço de tempo. Então, por exemplo, quando você sai com a sua criança, como é a sua reação quando encontra outras pessoas? As pessoas chegam e perguntam: Olá, tudo bem? Como você está? Para a criança. E aí você diz: ela está muito bem, obrigada. Você não deixa que a sua criança responda. Ou você diz: Fala para ela que você está bem. Você já dá uma resposta pronta. E aí a criança não teve oportunidade de se manifestar, de verbalizar, de conversar, de dizer se ela realmente está bem, se ela não está, se hoje ela está chateada, se aconteceu algum fato que ela pode contar. A tela, ela tem o mesmo efeito. A criança ela vai receber de forma passiva, mas ela não vai ter essa interação. Aí você me diz, mas ele faz joguinho, Regina, ele joga lá e aí a tela manda ele fazer e ele faz. Mas isso não é linguagem verbal, né? Não é uma linguagem falada. É uma linguagem eletrônica, que ele vai saber muito bem como utilizar, mas na hora de se colocar de forma real, isso não vai vir para ele com facilidade. Então, o uso de telas ele dificulta também a linguagem. Sabe outra coisa que o uso de telas pode prejudicar a sua criança? É o sono. O consumo de telas por longos períodos ou ainda no período da noite, ele emite, né, por conta das luzes, emite uma mensagem para o cérebro de que não é hora ainda de desligar. Então a melatonina, que é responsável, né, o hormônio responsável pelo sono, por informar o corpo que é hora de desligar e dormir, ele não vai ser produzido. A luz da televisão vai bloquear esta informação e a sua criança vai ter dificuldade de dormir. Ele vai ter um sono mais agitado, ele vai demorar para pegar no sono, porque o corpo vai demorar para entender que é hora do descanso. Então, isso também é um malefício do uso de telas. A gente precisa observar aí se a sua criança utiliza telas, de não utilizar pelo menos 2 horas antes, né? No período de 2 horas anterior ao horário em que ela for dormir, para que isso seja minimizado.